Oi pessoal, meu nome é Aline Gimenez, do canal Juntos Lado a Lado. Esse é o terceiro vídeo da série baseada no livro Decidindo Amar, de Gary Smalley e John Trent. Se você não viu os outros vídeos, não deixe de ver. Eles têm princípios muito importantes para o seu relacionamento. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo. Nós vamos postar um novo vídeo aqui todo sábado, tá? E também, se você gostar, dá um like para nós. Semana passada nós falamos sobre ternura. E aí, como é que foi? Estão sendo carinhosos? Conseguiram colocar em prática? Comenta nos comentários ali como é que tem sido para você aplicar esses princípios na sua vida. E também temos um e-mail onde você pode se comunicar conosco. O e-mail está na descrição do vídeo, tá? Bom, você já ouviu falar de alguém que de repente resolveu se separar e não pode nem ver o cônjuge de tanta raiva que está dele? Talvez isso esteja acontecendo com você mesmo nesse momento. Muitos maridos e esposas permitem que a raiva se instale em suas casas sem perceber o perigo que estão correndo. A raiva não resolvida é um dos maiores destruidores de famílias. Mas não é normal ter raiva? Então, como ela pode ser tão devastadora para os relacionamentos? Bom, o problema é que a raiva pode arrancar a alma de um relacionamento. É como uma bomba relógio, pronta para explodir. Ou como um leão que você mantém em casa achando que está domesticado, mas a qualquer momento ele pode mostrar sua natureza selvagem e te atacar. Assim é a raiva. Você pode dizer, mas todo mundo fica com raiva. Nós aqui estamos falando daquela raiva doentia que leva a conflitos destruidores. É assim que acontece. As suas atitudes insensíveis vão se acumulando e a raiva vai crescendo na vida do seu cônjuge, até que o espírito dele se fecha em relação a você. Nós vamos explicar isso melhor já já. Isso não acontece só entre os cônjuges. Os pais também podem fazer isso com seus filhos, ao instilar raiva neles, por muitas vezes errar e não pedir perdão. Quando a criança chega à adolescência, essa raiva que foi criada pelos próprios pais se transforma em rebeldia. E os pais muitas vezes não entendem de onde veio aquilo. Embora a raiva seja potencialmente destruidora, nós podemos sim lidar com ela, mesmo em situações que parecem impossíveis. Não precisamos viver sempre em conflito. Não, é possível viver a maior parte do tempo em harmonia com a nossa família. Mas nunca seremos realmente bem-sucedidos nos nossos relacionamentos até aprendermos a drenar a raiva da outra pessoa e a abrir o espírito fechado das pessoas para voltar a ter harmonia com ele. Esse processo começa à medida em que aprendemos a colocar a raiva não resolvida para fora das nossas famílias. Mas o que é essa raiva doentia? É a emoção negativa que eu sinto quando uma pessoa deixa de atender às minhas necessidades, ou quando ela bloqueia meus objetivos, ou quando ela não corresponde às minhas expectativas. É o que eu sinto quando eu coloco as minhas necessidades e aspirações acima do outro, e então eu fico frustrada quando o outro não reage da maneira que eu gostaria. A raiva me coloca à frente do outro e aparece sempre que eu não sou atendida nos meus desejos. Perceba que a raiva pode vir de algum erro do outro, mas também vem das minhas próprias reações ao que o outro faz. Isso é muito importante. Por mais que a gente tente, nós não vamos conseguir controlar emoções repentinas que sentimos. Talvez você fique com raiva se o seu cônjuge não cumprir uma promessa que fez ou se for grosseiro com você. Mas veja o que a Bíblia diz sobre a ira. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Isso está lá em Efésios 4:26. A ira ou a raiva não pode nos controlar ou fazer com que a gente queira se vingar de quem provocou a ira. Se permitirmos isso, esse sentimento que é normal passa a ser destrutivo. Martinho Lutero disse:
Não podemos evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos evitar que façam ninhos nos nossos cabelos. Assim, talvez não podemos evitar que a raiva apareça como uma reação instintiva, instantânea, mas podemos sim tomar a decisão de não permitir que ela permaneça em nossas vidas e envenene nossas atitudes ou as atitudes dos nossos queridos. Um marido ou uma esposa que provoca constantemente a ira do seu cônjuge vai fazer com que o outro comece a definhar. A raiva constante pode provocar 3 tipos de problema. Primeiro, problemas físicos, que podem ser uma tensão constante, não dormir bem, depressão ou até mesmo baixa imunidade a doenças. O segundo problema, que é muito sério e decorre da raiva, é espiritual e está descrito lá em 1 João 2, 9 a 11. Diz o seguinte: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. A raiva contínua nos torna incapazes de viver na luz de Deus, é o que está dizendo o versículo. Quando vivemos com raiva, puxamos um véu de escuridão que nos impede de perceber o mal que estamos fazendo aos outros. Essa é uma das razões porque tantas pessoas cheias de raiva não percebem o mal que estão provocando, até que a sua família desmorona. A raiva que espalharam se volta contra eles e os cega para o amor de Deus e dos outros. A raiva também mata qualquer interesse por estudar a Bíblia e por orar. E ela rouba o nosso desejo de estar perto de Deus. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas nunca crescem na sua vida cristã, por guardarem em seu coração mágoas profundas. Não querem perdoar nem buscar o perdão. E como resultado, têm uma vida longe da luz. Portanto, a raiva provoca um dano imenso na sua vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas, além disso, há um enorme dano emocional, porque a raiva pode gerar medo, inquietação, irritação. Todos os sentimentos positivos em relação à pessoa acabam e perdemos a capacidade de sermos sensíveis e amáveis. Guardar raiva no seu coração vai tornar mais difícil colocar os 2 primeiros princípios que nós falamos aqui, a honra e a ternura. Mas como saber se a raiva está atacando o seu relacionamento? Bom, vocês começam a se afastar de todas as formas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Esse afastamento pode ser chamado de espírito fechado. O autor do livro, ele usa uma ilustração bem interessante para nós entendermos esse conceito de espírito fechado. Vou explicar. Veja aqui na sua mão. Os dedos representam o seu espírito. Essa é a parte de você que se relaciona com Deus e é a nossa parte mais sensível também. As pontas dos dedos têm uma sensibilidade imensa para sentir qualquer pequena variação no outro. A palma da mão, nessa ilustração, representa a alma. A alma é composta por intelecto, vontade e emoções. Quando nos comunicamos com uma pessoa, nós usamos essas 3 partes da nossa alma, a mente, a vontade e as emoções. Mas às vezes sentimos que alguma coisa está errada e nem conseguimos entender o que é. Pode ser o espírito, que muitas vezes a gente não entende, mas a gente sente que tem alguma coisa errada. O centro da mão aqui representa o corpo. Assim você tem um relacionamento completo, corpo, alma e espírito. Esse é o relacionamento ideal. Se você está feliz em seu relacionamento, os dedos estão livres, a palma da mão está aberta e exposta, pronta para tocar o outro. Normalmente, quando nos casamos, estamos assim, abertos e prontos para sermos tocados. Mas, se me ofendem e provocam de alguma forma, se me atacam, meu espírito vai se sentindo e se encolhendo para proteger a minha alma e o meu corpo. Veja o que acontece depois de algum tempo de agressões.
O espírito se fecha sobre o corpo e a alma para protegê-los, e logo você estará totalmente fechado. Perceba que quanto mais você agride o seu cônjuge, mais resistente o outro se torna, e o seu próprio espírito acaba se fechando também, para aguentar a resistência dele. Logo temos um círculo vicioso de duas pessoas que fizeram um voto de se amarem, mas estão vivendo com os punhos fechados em constante guerra, totalmente fechados um para o outro, não só o espírito, mas o corpo e a alma. Mas como saber se eu estou ferindo a pessoa a ponto de fechar o espírito dela em relação a mim? O que pode ferir uma pessoa tanto a ponto de ela fechar o seu espírito? Bom, palavras rudes podem fechar o espírito. Fazer pouco caso das opiniões do outro também. Recusar-se a admitir que está errado também. Não dar atenção à pessoa. Forçar a pessoa a agir de maneira que ela se sinta desconfortável. Ser rude na frente dos outros, humilhar a pessoa. Desprezar as necessidades dela, considerando que as suas necessidades são mais importantes que as dela. Esses são apenas alguns exemplos, mas talvez você possa fazer a sua própria lista. Ou então você pode, talvez, pedir ao seu cônjuge que faça uma lista do que você fez e provocou tanta raiva nele. Se você reparar bem, verá que essa lista é muito parecida com a nossa lista de coisas que desonram o nosso cônjuge, que nós falamos lá no vídeo da honra. Isso porque tudo que desonra também pode provocar ira e fechar o espírito da pessoa. Nós todos somos sensíveis à crítica e ao sarcasmo. Se você sempre for crítico em relação ao seu cônjuge, ao que ele faz, ao que ele diz, não se surpreenda se ele se fechar para você. Quando nós falamos sobre ternura, mostramos o quanto é inútil ficar criticando, falando, ensinando. Isso com certeza também vai provocar o espírito fechado. Pode ser que você pense, aqui em casa está tudo bem, não estamos com o espírito fechado, nossas mãos estão abertas. Que bom! Fico muito feliz por você. Mas preste atenção nesses sinais, que devem alertar você para saber se o seu cônjuge por acaso está começando a se fechar para você. Por exemplo, se tiver um sentimento de tensão no ar, cuidado, preste atenção. Se houver sempre uma atitude predisposta a entrar em choque, qualquer coisa já é motivo de discussão. Cuidado. Se houver perda da intimidade física, talvez você não entenda porque o seu cônjuge sempre está indisposto quando você quer uma noite de amor com ele. Pode ser que ele esteja se fechando para você. Expressões verbais, expressões não verbais negativas também podem ser um grande sinal. Talvez o seu cônjuge não diga nada, mas a sua cara mostra tudo. Ou ele pode se sentar sempre longe de você, querer ficar em um outro ambiente. Isso é uma demonstração de que ele está se fechando. As crianças, elas são muito transparentes nisso. Quando elas não querem contato, elas simplesmente viram as costas e vão embora. O meu propósito aqui não é desanimar você de jeito nenhum, fazer você pensar que agora que você percebeu que o seu cônjuge ou talvez o seu filho esteja com o espírito fechado, não tem mais jeito. Não, pelo contrário, eu quero dar esperança para você, porque sim, é possível reabrir o espírito de uma pessoa. Não importa quanto tempo leve, assuma o compromisso e decida drenar a raiva que você mesma pode ter colocado no coração do seu cônjuge com suas atitudes. Basta que você mude suas atitudes. Algumas atitudes suas vão fazer toda a diferença para drenar essa raiva. Primeiro, torne-se manso e gentil com ele. Se você já viu o vídeo sobre ternura, volta lá. Se não viu, veja e decida fazer, tá? Que a gente explicou. Sua atitude e seu tom de voz devem ser de ternura e cordialidade sempre. Segundo, coloque-se no lugar do outro, tenha empatia e tente entender o que ele passou. Não reaja às palavras dele, que podem ser de raiva. Reaja ao conteúdo do que ele estiver dizendo. Terceiro, esteja pronto para admitir qualquer erro seu que tenha provocado aquela ira. Às vezes,
Nós nem estamos errados no que fazemos, mas erramos em como fazemos, na nossa atitude, na nossa forma de falar. Pense nisso, se você não errou em como fez. Quarto, toque a pessoa com gentileza. Um toque carinhoso, sem esperar nada em troca, pode produzir grandes resultados. Não toque seu cônjuge só quando você tiver outros interesses. Não. E, finalmente, peça perdão e espere uma resposta. Talvez a pessoa ainda não esteja pronta para perdoar. E então, você deve voltar para o primeiro passo, sendo gentil, tendo empatia, admitindo seus erros e tocando com gentileza. Repita esses passos quantas vezes forem necessárias, até que o outro esteja pronto para perdoar. Lembre-se, seu cônjuge foi ferido, talvez por você mesmo, e pode dizer coisas duras como retaliação. Mas não reaja a essas agressões. Aprenda a ouvir além das palavras e entenda seus sentimentos, os sentimentos que estão gerando aquelas palavras. Fique firme no seu propósito de reatar o seu relacionamento. A pessoa mais forte é a que começa o processo de paz. Seja essa pessoa e, com a ajuda de Deus, tire a raiva do seu relacionamento. Agora, se você é quem está sendo ofendido, se é você que está com o espírito fechado, entender como esse processo funciona vai te ajudar a ver de que formas você também está agredindo seu cônjuge e fechando o espírito dele também. Mas em outro vídeo nós vamos falar especialmente com você que se sente ferido e fechado. Enquanto isso, não desista. Sendo você o ofensor ou o ofendido, há esperança. Aplique esses conceitos na sua vida e verá a transformação acontecer. Até mais!